Então, a Melissa... Tá, então... As duas vão falar aqui na frente, mas aí vocês podem levantar a mão, que a Melissa vai estar levando até o lugar. Alô? 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 Não. Então, eu resolvi afundar os negreiros, afogar capitães e marinheiros do empreendimento, no mesmo sol do mar que me sugava os restos corroídos. Foi quando essa voz sussurrou no meu ouvido. Calma, rapaz. Calma, rapaz. Então, eu resolvi incendiar a Casa Grande, queimar as sinhais e os senhores, com o mesmo fogo do ferro que me furava a carne. Foi quando aquela voz sussurrou. Calma, rapaz. Calma, rapaz. Então eu resolvi contaminar os alimentos para liquidar os donos do algodão e do fumo, com o mesmo veneno que me inflamavam o banzo. Foi quando essa voz sussurrou no meu ouvido. Calma, rapaz. Calma, rapaz. Então, eu resolvi alvejar a cabeça do capitão do mato para dominar o campo de batalha em que eu vivia, com o mesmo trabuco que me atingia as costas quando eu fugia. Foi quando aquela voz sussurrou no meu ouvido. Calma, rapaz. Calma, rapaz. Então eu resolvi cortar a garganta da princesa de Maio para exterminar de vez as falácias da abolição, com a mesma navalha que me decepava os dedos do negro feijão. Foi quando essa voz sussurrou no meu ouvido. Calma, rapaz. Calma, rapaz. Então, eu resolvi sequestrar o dono da fábrica para reparar as deficiências do meu salário, que é mínimo, com a mesma neutralidade com que sequestraram a minha força ativa. Foi quando a voz sussurrou. Calma, rapaz. Calma, rapaz. Então, eu resolvi socar a boca do primeiro desgraçado que aparecesse para sangrar a oligarquia dos que sempre me calam, com o mesmo punho cerrado que sempre nos socaram. Mas aquela voz ainda me perseguia. Calma, rapaz. Calma, rapaz. Bom dia. Oi. Estão ouvindo? Não, não. Tá? Bom dia. Os negros e as negras que atingem uma condição de poder entrar na universidade ou de uma ascensão social, muitas vezes acabamos caindo no mito da democracia racial. Porque, no fundo, é tudo que a gente queria. Não ser negro, não ser negra, ser simplesmente homem, ser mulher. E às vezes a gente quer acreditar isso antes de alcançar isso. E aí, em algum momento, vai chegar até a gente que não somos iguais. De uma maneira mais ou menos dolorosa. E aí a gente vai buscar a nossa história. E vai perceber que era óbvio isso. Porque nunca fomos seres humanos neste país. Fomos trazidos a este país na condição de bichos. Oficialmente como bichos, escrito legalmente como bichos. Aconteceu lá por volta de 1888 uma mudança no papel, mas essa mudança nunca virou uma mudança real. Continuamos não sendo seres humanos nesse país. E aí é mais fácil de entender porque podemos ler todos os dias nos jornais a morte de 3, 4, 5 pretos em cada capital brasileira sem nenhum sentimento de compaixão. Porque, afinal, não são seres humanos. Não precisamos ter tanta compaixão com não seres humanos. De forma diferente, quando morre um branquinho na França, ou no Leblon, ou na Barra, em Salvador, a história é diferente, porque, afinal, morreu um ser humano. Então, nós que estamos aqui, que, de modo geral, atingimos uma condição de privilégio,
e que nos é dito que somos seres humanos porque somos escolarizados, a gente tem que lembrar que a maioria dos os nossos irmãos e as nossas irmãs, não são tratados como seres humanos. E nós mesmos, se não estivermos dentro de um auditório como esse, com a oratória refinada, estivermos em uma quebrada, nós não vamos ser seres humanos. Então a nossa condição de ser humano é transitória, a depender do espaço. Talvez aqui eu seja ser humano, mas ali fora, numa favela daqui de Florianópolis, eu não vou ser humano. Então a luta dos negros e das negras não é uma luta individual, é uma luta coletiva. É para um reerguimento do nosso povo, da nossa história. Precisamos conhecer a nossa história antes das chagas da escravidão. Precisamos conhecer a história do Egito Antigo, uma civilização extremamente avançada, de onde se iniciou a arquitetura, engenharia, a medicina que hoje os brancos monopolizam no Brasil é coisa de preto, e veio do Egito Antigo. Temos que aprender com os nossos irmãos haitianos que estão estudando aqui na UFSC e que tivemos a oportunidade de interagir com eles sobre a Revolução Haitiana. Saibam, irmãos e irmãs, nós, pretos e pretas, já fizemos uma revolução vitoriosa nesse continente. E muito antes da princesa assinar a Carta da Abolição. Em 1804, os negros e as negras haitianas cortaram as cabeças dos senhores brancos. E hoje o Haiti é um país negro, de presidente negro, de governo negro, de poder negro. Precisamos aprender essa história. Essa história não nos é contada para que não sirva de exemplo, para que tenhamos sempre essa mente colonizada, inferiorizada que marca as nossas trajetórias nesse país. Mas chegou a hora, aliás, não chegou só agora, a luta também sempre teve por aqui, que também não nos é contada. Tivemos muitas revoluções nesse país, não tão bem sucedidas quanto as do Haiti, mas sempre resistimos. Então, não podemos esquecer dessa trajetória dos que nos antecederam, que nos permite estar aqui hoje, e seguir firme na luta, sem cair na vala comum de achar que a questão é só de classe. A questão não é só de classe, a questão é racial. É isso. Bom dia, gente. Eu sou a Jéssica, eu faço engenharia de pesca e eu, na verdade, queria agradecer a essa mesa, né? Eu vim muito no Enédes com a vibe de tentar ver onde e como a gente se organiza, né? Como nós, sujeitos oprimidos, não estamos dentro da universidade, né? E é muito massa ter uma mesa como essa para a gente, na verdade, se sentir fortalecido e voltar para as nossas universidades sabendo que nós não estamos sozinhos, né? E aí é muito importante a gente ver a auto-organização nesses espaços, né? Porque a gente sai muito fortalecido. Então, eu, na verdade, queria, de início, né, agradecer a essa mesa. E aí eu queria dizer o como é fundamental o Enédes trazer também essa perspectiva, né? Como que a gente vai debater tecnologia se a gente não subverte a lógica de quem produz tecnologia, né? Quem tem que produzir tecnologia são aqueles sujeitos que historicamente não estavam nas universidades, né? A gente sabe qual é o perfil das universidades públicas no Brasil, né? A gente sabe que geralmente são homens héteros, brancos que estão nesses lugares. Então, é fundamental a gente subverter essa lógica. E a gente só vai fazer isso debatendo em mesas como essa, mas também transversalizando o tema de combate às opressões nas outras mesas, né? É fundamental ter mulher, ter negro, ter vários outros sujeitos oprimidos, LGBTs, debatendo todos os aspectos da tecnologia, porque é justamente que esse encontro serve, né, para a gente subverter essa lógica de quem produz tecnologia e para quem que a gente também está produzindo isso. E aí, eu já falei o como é difícil para nós, né, sujeitos oprimidos, entrar na universidade, mas é também muito importante a gente lembrar de como é difícil permanecer nas universidades, né? No meu curso, entraram 5 meninas. E aí, uma das meninas desistiu porque, em uma calorada, um amigo nosso se aproveitou porque ela estava muito bêbada numa calorada, e mesmo ela dizendo não, ele transou com ela. E ela não conseguiu mais estar dentro da universidade porque todos os colegas de sala disseram que ela foi uma menina fácil. Porque
estava bêbada e não conseguiu dizer não. Então, é fundamental a gente perceber que, mesmo sendo tão poucas, né, sendo 5 meninas que entraram no meu curso, é surreal a gente não conseguir permanecer dentro da universidade. Isso não é uma coisa que afeta só a nós mulheres, né? No meu curso também teve um companheiro da Bahia que foi fazer engenharia de pesca, que é o Lucas Aquino, e aí ele sofreu perseguição dentro do grupo do WhatsApp da turma dele por ele ser negro. As pessoas, quando circulava o Intercamp, né, que é aquele ônibus que passa dentro da universidade, as pessoas gritavam com ele: volta para a Bahia, macaco cotista. Então, eu acho que, além de ser fundamental a gente debater de que nós não estamos na universidade, é fundamental também a gente debater como que a gente vai permanecer nesses espaços. Eu não quero permanecer num espaço onde as pessoas são opressoras comigo. Essas pessoas, né, que são opressoras, que têm que se retirar do espaço acadêmico. Não a gente que nunca esteve, né, nesses espaços, que tem que sair. E aí eu queria perguntar para a mesa... como vocês pensam nessa perspectiva de como que a gente, né, pode permanecer dentro das universidades? Como, por exemplo, quando a gente vai denunciar casos de assédio ou qualquer coisa relacionada a direitos humanos, a gente denuncia para uma ouvidoria. E, geralmente, né, quem está nas ouvidorias são homens brancos que não entendem quando a gente vai denunciar professores, quando a gente vai denunciar colegas de curso. E aí é fundamental a gente pensar de como que esses sujeitos vão se sentir à vontade para continuar dentro da universidade, né? Era isso. Obrigada, gente. Só queria avisar que a gente vai ter que deixar o auditório daqui a pouco, porque eles vão começar a arrumar para uma formatura que vai ter à noite. Então, se puder ser um pouquinho mais breve, para todo mundo poder falar um pouco. Bom dia, meu nome é Ângela, eu faço engenharia sanitária ambiental em Salvador, na UFBA. E... Mais alto? Mais alto? Ok. Então, meu nome é Ângela, eu vim de Salvador. Na verdade, eu queria falar um pouco sobre a minha trajetória, que eu descobri que, na verdade, não é a minha trajetória. É a trajetória de muitas de nós. Assim, esse é meu primeiro ENEDS, né? Teve lá em Salvador, mas eu ainda não estava no curso, porque eu fazia um curso de humanidades antes. E aí eu vim dessa realidade, né, de um bacharelado interdisciplinar de humanas, em que era noturno, em que a maioria era de trabalhadores, tinha muitas pretas, pretos e pessoas de todas as idades, assim. Muitos estavam fazendo seu segundo curso e tal, enfim. E aí eu vivenciei uma outra universidade, assim. Aí eu mudei, né, para engenharia, e no meu primeiro semestre, que foi o semestre passado, eu tranquei, porque eu não consegui dar continuidade, assim. Foi um baque muito grande para mim. Todos os professores homens, brancos, você entrar na sala de aula, não ter o contato. A minha primeira aula, quando eu cheguei, a primeira coisa que eu ouvi foi 3 meninas que olharam para trás, assim. Uma menina me perguntou: você é daqui? Você vai... Essa aula... Aí eu... essa aula de quê? De tal... Ah, tá, obrigada. Aí eu nem consegui responder, estava tão atordoada, sentei assim, fiquei... né? Enfim. E eu pensava que era muito um problema meu, assim, que eu tinha... E ainda fico confusa com isso, mas uma dificuldade minha de estar na universidade, assim. Eu pensei, nossa, eu tenho uma dificuldade com relações, sabe? Eu não me dou bem em sociedade, eu não me dou bem com relações e tal, e não conseguia. E, assim, eu faço parte da Marcha Mundial das Mulheres, então eu já venho de uma trajetória de empoderamento coletivo, assim, quanto mulher e tudo mais. E ainda assim, não consegui me sustentar, assim, nessa realidade. E eu sou de Salvador, né, a cidade mais preta fora da África, né, a capital mais preta fora da África. E, não, enfim. Mas aí eu vim para o ENEDS
para me dar esse gás. Chegou aqui, eu fiquei ainda muito atordoada, não me vi representada nas mesas. Na primeira mesa já foi logo de cara só homens brancos, e o debate também, enfim, perdão, não vou entrar por esse demérito. Mas, e aí a gente começou a fazer auto-organização de negros e negras e auto-organização de mulheres. E aí que eu vi nesse espaço, né, tipo assim, com a troca, todo mundo ali falando, você vai se vendo um no outro e percebendo que não é de uma relação interpessoal, não é um problema que eu passo, não é o meu problema com a sociedade, mas sim uma sociedade que já tem um problema, né, é um problema sistemático, né, se existe comigo lá em Salvador, existe com não sei quem no Sul, com não sei quem no Norte. Então, se todo mundo passa por isso, então o problema não é da minha relação, e sim de um sistema e de pessoas que estão ali reproduzindo aquele sistema, né? E isso tudo dá um gás muito massa assim, para a gente voltar e combater tudo isso e procurar auto-organização, né? Se reconhecer um no outro para combater esse sistema capitalista que alimenta, né, se apropria do patriarcado, se alimenta dessa sociedade racista também. Mas é isso, eu agradecer a mesa que explanou muito bem aí. Obrigada. Bom dia, pessoal. Meu nome é Paula, eu estudo Engenharia Mecânica na UFRJ e eu faço parte do Centro Acadêmico do CAENJ. Eu queria, antes de mais nada, parabenizar a mesa. Assim. Achei que a mesa de hoje foi uma das mais incríveis que a gente viu. Acho que conseguiu expor com clareza as opressões que a gente sofre aqui na nossa vida. Eu queria contar algumas coisas que a gente conversou lá nas rodas de mulheres, mas acho importante trazer aqui para todo mundo também. No grupo de discussão, a gente falou muito dos grupos de mulheres. Lá no UFRJ, a gente conseguiu construir o coletivo Consciência Feminina, que é um coletivo que tenta tratar a pauta das mulheres dentro das exatas, né, que são cursos que, notoriamente, têm uma presença menor de mulheres e, por isso, tem situações mais críticas de opressão. A gente viu, inclusive, que as meninas da Universidade de Santa Maria também têm um coletivo, inclusive, com o mesmo nome, né? E acho que isso mostra muito que a gente acaba, que as nossas pautas são muito semelhantes, né, no Brasil inteiro, que não é uma demanda exclusiva da UFRJ ou de Santa Maria. Esse coletivo a gente conseguiu pautar, por exemplo, a atuação em festas para a gente combater assédio dentro de festas universitárias, né, que acabam tendo esse tipo de episódio muito, muito intensamente. E acho que é muito importante a gente começar a se organizar nesses espaços, né? Hoje eu faço parte do CAENJ. O CAENJ, a gente consegue ter uma maioria de mulheres dentro da diretoria. A nossa diretora... Hoje a gente tem uma presidenta mulher, no ano que vem a gente vai ter uma presidenta mulher negra, lésbica, assumida. Então, tipo, é muito importante que a gente entenda a nossa importância nesses espaços, a importância da gente atuar nesses espaços, sabe? Olha o que a gente está passando aqui. Olha o relato de cada uma das pessoas da mesa, sabe? O relato das pessoas LGBT, das mulheres, da população negra. A gente está sofrendo violências muito grandes em todos os nossos espaços. Todo mundo aqui tem uma história de violência para contar. E a gente não pode ficar só... A gente tem que contar essas histórias e a gente tem que se organizar para fazer alguma coisa. A gente tem que estimular a criação desses coletivos como aquela companheira ali de roxo, que eu esqueci o nome, colocou, a gente se organizar dentro das nossas universidades, para fora das universidades também, a gente criar coletivo, organizar esses coletivos de mulheres para combater o machismo dentro das universidades e fora delas, a gente entrar nos centros acadêmicos, a gente disputar esses centros acadêmicos como mulheres, levantar a questão das opressões dentro dos nossos cursos. A gente está numa situação nacional agora, tipo, e acho que cada vez fica mais claro que a situação nacional não está dando mais espaço, né, para a gente não fazer outra coisa além de se organizar. A gente está numa situação que até a gente se colocar politicamente, a gente mostrar nosso interesse de discutir as coisas, de discutir política dentro das escolas, das universidades, está sendo barrado. O projeto Escola Sem Partido é isso, a gente ser incentivado a não discutir política mais. Dentro da minha universidade está crescendo um antipartidarismo muito forte, assim. A gente
gente que acha que a gente não deve se organizar, que a gente deve cada um pautar a sua pauta. E olha isso aqui, olha as violências que a gente sofre. A gente não vai conseguir fazer isso cada um por si. A gente tem que estar junto, a gente tem que se organizar para fazer isso junto. E a gente tem que, nós que somos que a gente sofre essas opressões, as mulheres, a população LGBT, a população negra, a gente tem que tomar a rédea desse espaço, sabe? A gente tem que estar presente nas organizações, nos partidos políticos, porque a gente consegue dar a cara deles, sabe? Mostrar que, tipo, a gente pode ser as pessoas que lideram esses espaços, que não tem problema, que não tem diferença alguma de ter uma mulher numa organização política, como tem várias aqui, de ter pessoas negras que não só estejam presentes, mas que dirijam essas organizações. Porque é assim, colocando a nossa organização, se organizando para a gente mudar as coisas que estão aí, esses retrocessos todos que a gente está vendo. A gente não vai conseguir mudar eles um por um, cada um sozinho. A gente tem que se organizar e estar junto nessa pauta. É só isso mesmo. Bom dia, gente. Meu nome é Frigo, eu sou do Diretório Acadêmico da Escola de Química da UFRJ e eu sou gay. E eu acho isso uma coisa muito importante de se falar, porque durante 19 anos eu nunca tive a coragem de falar isso no auditório em público. E no caso tem 19 anos agora, então foi uma coisa bem recente eu poder realmente me entender como gay. Mas isso só vem de uma parada que eu acho que é uma parada que precisa ser denunciada aqui de cara, que eu entendo pelo menos que todas essas opressões derivam diretamente de como a sociedade capitalista se organiza. Desde a antiguidade, todas as sociedades têm um relato de algum tipo de repressão sexual, de algum modo. E isso ajudou a formar a estrutura da sociedade como ela é hoje em dia, e depois da Igreja Católica a gente teve uma repressão sexual que a gente não precisa nem entrar nesse mérito. Mas o que eu quero chegar, na real, é falar de como a população LGBT sofre de maneiras, assim, incríveis, sem a gente ter um pouco de noção disso. Eu lembro que a primeira vez que eu tive um relato, que eu vivenciei isso, foi quando eu tinha papo de 7 anos de idade, eu estava na escola, e eu passei o dia inteiro sendo chamado de viadinho na escola. Eu cheguei em casa, falei isso para meus pais chorando, e meu pai disse, mas você não é viadinho, então você não precisa ligar sobre isso. Mas eu falei, e se eu for, sabe? Como é que é? Então, eu entro num curso de engenharia, numa faculdade ultra elitizada, e ainda na minha posição de homem branco, privilegiado, eu não estava em casa, eu não estava ali. Uma das primeiras coisas que eu lembro que eu ouvi quando eu cheguei na escola de química foi: só tem viado, né, aqui, você vai se entender lá dentro. Pera, só tem viado, né, aqui. Numa turma de 120 pessoas de engenharia química, eu posso contar talvez 8. Então quer dizer que só da gente estar lá, quer dizer que a gente já é demais. Só da gente existir e ocupar esses espaços. Eu acho que eu sou uma das 2 pessoas da minha sala que fala abertamente que é LGBT. Então, da gente estar lá já é demais para o sistema. Não é ok. As pessoas não vão aceitar a gente enquanto isso. Então, no Enedes passado, eu vim aqui e eu pude falar sobre isso, eu me senti muito renovado. E a gente do DAEC saiu daqui com um sonho de mudar o diretório acadêmico. A gente chegou lá e teve um processo eleitoral complicadíssimo. A gente foi chamado várias vezes de a chapa gay, a chapa que falava pelo direito das pessoas que nunca foram ouvidas. E para a escola de química isso foi uma coisa muito difícil de ser mudada. Mas a gente ganhou, a gente mudou, e a gente conseguiu transformar a UFRJ de um certo modo. A minha fala está aqui mais para trazer um pouco de esperança para todo mundo, porque eu sei que todo mundo aqui já passou por algum tipo de opressão dentro da engenharia. É foda a gente estar dentro da engenharia sendo LGBT, negros, mulheres. Isso não foi feito para a gente, mas é possível da gente mudar. A gente consegue transformar os centros acadêmicos, os diretórios acadêmicos. A gente está fazendo isso na UFRJ e, cara, sério, é uma das melhores sensações do mundo eu simplesmente poder entrar na sala de aula e falar abertamente sobre o que eu sou e ninguém ter nada com isso. Eu só queria dizer que, gente, por incrível que pareça, é possível, a gente pode mudar, a gente pode lutar, e se a gente não ocupar esses espaços, isso nunca vai mudar. Então, é por isso que agora eu chego aqui e falo, meu nome é Frigo, eu tenho 19 anos, eu sou gay, porque enquanto eu não falar isso, nada vai mudar. Boa noite. Boa tarde. Daí a mesa pode responder. Tá. Então, é que assim, a gente realmente vai ter que deixar o auditório, e daí a gente pensou em sair daqui e ali para frente fazer uma roda, porque a gente precisa mesmo deixar o auditório, que já estão esperando para colocar as coisas aqui. E daí eu não sei se vocês acham uma boa ideia a gente sair daqui lá para fora e continuar a roda lá. Oi?
Tá, então... Tá. As pessoas acharam que é uma boa ideia ir lá para fora e fazer a roda, e daí a gente vai fazer isso. Fechou?